Agradeço, senhor presidente, Anastasia, que honra o Estado de Minas Gerais com a condução dos trabalhos, com os pareceres. Quero dizer para todo o povo de Minas Gerais que é uma honra, uma alegria sempre ver os pareceres, os relatórios, os posicionamentos, questionamentos, que Vossa Excelência honra os trabalhos do Senado e do Brasil. Eu quero destacar que na semana passada eu estive no estado da Bahia, no congresso da Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Aliás, um congresso grande, bem organizado, com a participação de cerca de 1.500 secretários municipais de educação, e fui convidado pelo Undime e fui representando o Senado Federal no evento para participar de uma mesa redonda sobre o Fundeb. E na mesa redonda também estava a representação do CONSED, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, representado pelo secretário de Educação do Estado de Sergipe, também o representante da Frente de Prefeitos do Brasil, né, também lá representado municípios de médio e grande porte, e também a campanha pelo direito à educação, que também estava nessa mesa redonda. E a mesa redonda foi presidida pelo presidente da Undime Nacional. Eu quero destacar a questão do Fundeb. Por que lá? Porque nós aqui no Senado, nós temos a PEC, que está em tramitação, PEC, proposta de emenda constitucional na Câmara dos Deputados, e duas propostas aqui no Senado, a de número 33, do senador Cajuru, e também a de número 65, do senador Randolfo Rodrigues, senador Davi Alcolumbre, como todas as PECs, com pelo menos 27 assinaturas. Já fizemos dezenas de reuniões aqui no Senado Federal, e isso procurei transmitir no Congresso da Undime, dizendo que nós estamos debatendo com todos os setores da sociedade. É importante que as pessoas que nos ouvem saibam que Fundeb, eu diria, é a iniciativa mais importante para o Brasil. Se queremos mudar o Brasil, tem que ser pela educação. E Fundeb significa Fundo de Valorização dos Profissionais da Educação e de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então, o Fundo de Valorização dos Profissionais da Educação, professores e demais profissionais, que deve naturalmente ter planos de carreira, salários adequados, pisos salariais, porque para termos uma educação de qualidade temos que ter os profissionais da educação bastante valorizados, prestigiados, né, para que exerçam bem o seu trabalho. E também na manutenção e desenvolvimento da educação básica. Educação básica é tudo aquilo que acontece, eu diria, como costumo dizer, para ser mais simples, tudo aquilo que acontece antes da faculdade e da universidade. Ou seja, é a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, educação profissional, educação de jovens e adultos, quando eles não conseguirem estudar na idade própria, as modalidades, pessoa com deficiência, indígenas, quilombolas, né? Então, nós estamos falando de 40 milhões de pessoas que estão na educação básica. E o fundo, né, que acontece, que está em vigência nas disposições transitórias da Constituição, está em vigência pelos últimos 14 anos, termina no final do ano que vem. E o grande desejo da sociedade, estados, municípios, organizações sociais, né, o Congresso, a sociedade, prefeitos, é que ele se torne permanente, ou seja, saia das disposições transitórias e vá para o corpo da Constituição. Além disso, que se aumente o aporte, a destinação de recursos federais para o fundo.
Hoje, nós temos 150 bilhões por ano aplicados por estados e municípios destinados para o Fundeb. E nós temos mais ou menos 10% disso, uns 13, 14 bilhões, que são destinados pelo governo federal como complementação ao Fundeb. Tudo isso foi explicado no Congresso da Undime, lá em Salvador, Bahia, na semana passada. Todo estado e todo município tem que aplicar 25% do seu orçamento em educação. O Fundeb é um fundo de natureza contábil, em que se separa 20% desses 25% para a organização deste fundo, né? Então, são 27 fundos contábeis, um em cada estado e no Distrito Federal, onde nenhuma criança e adolescente do Brasil pode receber menos do que R$ 3.230 por mês. Havia antes situações em que num município era destinado para a criança pelo órgão municipal R$ 500 e no outro município R$ 1.000. Então havia uma discrepância enorme e o Fundeb procurou equalizar todos esses pontos. Então nós temos hoje uma diferença muitas vezes muito menor. Ainda existe, mas num município vamos supor, de um estado onde a criança tenha 500, através desse fundo, existe a distribuição de recursos para que a criança daquele município receba R$ 3.230 por ano, não por mês, por ano, desculpe se eu falei por mês, por ano. É pouco ainda, né? Mas existe uma equalização de valores. O que se deseja? Que a gente, de fato, torne esse fundo permanente. Foi o chamamento para os secretários municipais de educação, que haja um aporte maior de recursos, né? Esses 15, 12, 13, 14 bilhões do governo federal devem ser acrescidos de valores para que o fundo se torne mais consistente e que os critérios também do fundo sejam modernizados, adequados, melhorados, com base na experiência do Fundeb atual. Com isto, nós estaremos dando uma ênfase extraordinária para a educação básica. Educação básica é tudo no Brasil, da creche ao ensino médio. Se melhoramos a educação básica, vamos melhorar também o ensino superior, porque mais pessoas gostarão de se dirigir para o ensino superior para melhorarem a sua condição de qualificação e de melhoria. Então, nós estamos articulando, foi dito também para os secretários, com a Câmara dos Deputados. A deputada Dorinha é relatora da PEC de lá, eu relato a PEC 65, também tem a PEC 33, que é do senador Cajuru, né? Para que nós tenhamos, no final, tanto quanto possível, uma convergência de esforços para que a gente não tenha um lapso, um período não coberto pelo Fundeb. É essencial, importantíssimo para toda a sociedade que nós não tenhamos a interrupção do Fundeb. Então, no final do ano que vem, terminando o atual, disposições transitórias, todo esforço está sendo feito nessa direção. Então, pedimos o apoio lá dos secretários municipais de educação, dos secretários estaduais, dos governadores, que inclusive a proposição aqui de aumento de 10% para 40% é do próprio Fórum de Governadores da Complementação da União, e queremos que esse debate, de fato, comece a acontecer no Brasil, para a gente dizer tudo é importante, como foi dito antes, previdência, tributária, trabalhista, mas a educação é tudo num país. E queremos que pela educação o Brasil avance, melhore, que as pessoas tenham chances, tenham oportunidades e possam fazer, então, um trabalho, né, a favor do desenvolvimento do nosso país. Então, o chamamento,
como aconteceu na Bahia, no Congresso da Undime, e aqui em dezenas de audiências públicas já realizadas na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que eu tenho a honra de vice-presidir, junto com o senador Dário Berger, de Santa Catarina, uma grande liderança que preside a Comissão de Educação, para que a gente possa chegar a um relatório bom, tranquilo, seguro, né, e que esse Senado possa apreciar depois como uma espécie de consenso da sociedade em relação ao que deva ser feito. Todas as conversas estão sendo feitas para que essa convergência aconteça. Então, eu quero fazer esse chamamento para todos que nos acompanham também pelos meios de comunicação. Vamos falar, e bastante, sobre educação básica, sobre o dinheiro para a educação básica, valorizar quem faz a educação e que a gente possa ter um Brasil bom, diferente, moderno, pela educação. A mãe chegar e dizer, com a creche do meu filho, a pré-escola, meu filho adolescente tem uma educação profissional, meu filho, meu marido não estudou na idade própria, educação de jovens e adultos, tenho um filho com deficiência, educação especial também disponível quando for o caso, e assim todo mundo ser bem atendido. Lembrando a frase, muitas famílias dizem assim, quero que o meu filho, filha, seja alguém na vida. Quando eles falam, quero que seja alguém na vida, significa, quero que tenha uma boa educação, de qualidade, boa, segura, para realmente ser alguém na vida. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, eminente senador. Pois não, senador. Vou agradecer primeiro o senador Flávio Arnes, então, a gentileza, as palavras gentis de meu respeito e parabenizá-lo, evidentemente, pelo discurso do tema mais pertinente do Brasil, que é a educação. Obrigado. Parabéns. Pois não, senador Caju. Requerimento assinado pelo senador Álvaro Dias, Oriovisto Guimarães e eu próprio, a bancada do Paraná, e diz o seguinte: requeremos, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, inserção em ata de voto de aplauso ao professor e jornalista Haroldo Murat Heigert, o ícone do jornalismo paranaense e verdadeiro curador da matéria do meu querido Estado do Paraná, pela sua forte atuação com vistas a manter vivo o legado cultural e histórico daquele ente federativo. Murat, como é conhecido, coordena o projeto Memória Paranaense, além de presidir o Instituto Ciência e Fé. Em seus textos, procura resgatar a história do Paraná e de figuras importantes do Estado e do Brasil, além de tratar de questões atuais, de política, jornalismo, fé e responsabilidade social. No último dia 12 de agosto, o jornalista lançou o 11º volume do livro Vozes do Paraná. A intenção primordial da obra é retratar a história do Paraná em tempo real, apontando para a trajetória de pessoas que estão escrevendo e construindo na atualidade a saga do nosso Estado. O voto de aplauso se justifica pela importante trajetória do jornalista e também pelo seu trabalho importantíssimo voltado à preservação e ao resgate da história paranaense e brasileira. Assino este requerimento, senhor presidente. Como eu falei, eu próprio, o senador Álvaro Dias e o senador Oriovisto Guimarães. Obrigado, senhor presidente. Senador Randolfo Rodrigues, eu vou informar o plenário